A paz do Senhor, queridos irmãos, vamos hoje iniciar a nossa quarta aula do Panorama Bíblico e hoje vamos entrar propriamente falando nas traduções sagradas, na Bíblia Sagrada, nas palavras que foram escritas, e eu estarei, mediante este curso daqui para frente, citando sempre algumas palavras das traduções dos originais, do hebraico, mais para frente, quando entrarmos no Novo Testamento, do grego, mas a princípio falaremos um pouco do hebraico. Então é por isso que é necessário você ter um dicionário bíblico, a princípio o dicionário de Strong, que é o que nós usamos aqui para essas traduções, uma concordância bíblica, uma Bíblia de tradução revista e corrigida ou revista e atualizada, que será por estas traduções que nós vamos dar continuidade a esse curso. A Bíblia começa dizendo no verso de número 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quero chamar a atenção para esta palavra criou do seu original. Existem duas palavras para criar no hebraico, a palavra bara e a palavra asa. A palavra bara, que é utilizado nesse verso primeiro, ele quer dizer criar a partir do nada. Asa está mais relacionado a fazer, porque ele diz criar a partir de uma matéria-prima. Então, no verso primeiro que nós estamos observando, no princípio criou Deus, Deus se utiliza deste verbo bara, que era criar a partir do nada. Deus não precisa de matéria-prima, Ele é a matéria-prima. Ele cria as coisas a partir dele mesmo. E como Ele criou? Ele cria a partir da sua palavra. É a sua palavra que vai gerar as coisas. É a sua palavra que vai criar as coisas. É a sua palavra que vai transformar as realidades. Deus é um Deus tão vasto, imenso, grande, imensurável, que Ele precisa se condensar para começar a criar. Em termos leigos, é como se Deus precisasse se reduzir, se diminuir, se comprimir para poder começar a criar. Aí então Ele começa a criar os céus e a terra. Agora, este conceito de criar a partir da palavra é um conceito muito antigo. Tão antigo que nós falamos quando criança, muitas vezes sem perceber que é uma expressão que traduz esse conceito de criar a partir da palavra. O aramaico, ele tem uma expressão que é chamada avra kedavra, que significa criarei conforme falo. E talvez você não esteja relacionando as coisas, mas essa expressão avra kedavra é traduzido pela palavra abracadabra, que é utilizado em muitos shows de mágicas, muitas pessoas que se utilizam da ilusão para dar a entender que não existia nada, mas foi criado a partir desta palavra. Então, é um conceito que nós precisamos nos relacionar quando falamos da criação, pois a criação, ela surgiu a partir da palavra do Senhor. Em Hebreus, ele diz, pela fé entendemos que o mundo, as coisas visíveis e invisíveis foram criadas pela sua palavra. Aí nós então avançamos para o verso de número 2, onde a Bíblia vai dizer, a terra era sem forma e vazia. E olha, eu quero chamar a atenção para você, para esta palavra era, ou estava em algumas traduções. Porque o grande problema aqui é que no original, esta palavra hebraica é haitá, que significa tornou-se. Então, se formos traduzir ao pé da letra, ele está dizendo, a terra tornou-se sem forma e vazia. A palavra forma aqui no original é tohu, tá? Que significa confusão, caos, desordem. E vazia, a palavra vazia é bohu, que quer dizer sem a presença divina, tá? Então, é estranho você observar que do verso 1 para o verso 2 de Gênesis, a gente vê
o caos se formar. Palavras que não têm nada a ver com aquilo que Deus é, tá? Em Deus não há trevas, em Deus não há caos, em Deus não há desordem. Mas nós observamos o verso 2, que a terra ela se tornou um caos e vazio da presença divina. Em Isaías 45, no verso 18, a Bíblia diz que Deus não criou a terra para ser um caos e nem para ser vazia, mas Ele criou para ser habitada. Então, existem correntes teológicas, e eu quero deixar claro aqui que esta é mais uma delas, que explica e narra esse início da criação, tá? Mas nós vamos utilizar dessas ferramentas, das traduções originais, para nos pautar nesta linha de interpretação teológica, nessa corrente teológica, que vai explicar um pouco desta visão da criação e como a terra se tornou desta maneira. Olha que interessante. No verso, então, inicial, ele começa: a terra estava, do verbo haitá, que significa tornou-se. E havia trevas. Essas trevas é a presença do mal. Na face do abismo, do hebraico terron, que quer dizer espelho d'água. E o espírito, aqui ruach, no hebraico quer dizer vento, presença. E o interessante de tudo, pairava sobre a face das águas, se movia. E a palavra hebraica aqui para pairava é merahefet, que significa analisava. Então, se nós formos traduzir aqui ao pé da letra esses versos primeiro e segundo, a Bíblia vai dizer então que Deus criou os céus e a terra tornou-se um caos e inabitável, mas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus analisava tudo isso. Deus estava observando tudo isso. Significa dizer que o controle de tudo aquilo estava nas mãos de Deus. Mesmo aquilo que aparentava ser um caos, uma desordem, uma bagunça, não estava longe do seu alcance e da sua direção. A terra tornou-se, era de uma forma explicada que a terra não era originalmente assim, mas ela se tornou assim. Tá? Essa tradução vai nos dar a entender que houve uma diferença do verso 1 para o verso 2 de cerca de milhões, bilhões, não se sabe quanto tempo, mas vai explicar para nós como a ciência afirma que a Terra tem milhões de anos, a existência de seres gigantescos, a era dos dinossauros, tudo isso. E a ciência também vai dizer que houve uma extinção desta primeira terra, ou desses primeiros seres que habitavam a terra, de uma forma inexplicável, súbita, mas aconteceu. O fato é que aconteceu e nós não podemos negar isso. Se você vai ao museu e vê fósseis reais de tiranossauros, velociraptor, bronquiossauros, pterodátilos, não há como você negar a existência desses seres. Então este verso primeiro e esse verso segundo, ele vai nos dar a entender que houve uma distância muito grande desta primeira parte da criação para esse segundo tempo, e algo aconteceu. O que aconteceu ali? Segundo essa linha interpretativa, nós entramos aqui naquilo que chamamos de profecia de dupla referência. No livro de Ezequiel, no capítulo de número 28, nós temos uma narrativa que fala a respeito do rei de Tiro. Em Ezequiel 28, do verso 1 até o verso de número 10, Ezequiel está falando acerca do rei de Tiro. Porém, na Bíblia nós chamamos isso de profecia de dupla referência,
O que é profecia de dupla referência? É simplesmente o reconhecimento de que o cumprimento de uma determinada passagem nas Escrituras pode não ter esgotado o seu significado, mas que pode haver um cumprimento maior e posterior da passagem. Algo que Deus está falando para uma situação vivida naquele local, mas também aplicável ao futuro, com profecia de algo que ainda irá acontecer. Então observe, Deus falou, um exemplo claro disso, Deus falou a Davi, que Davi tinha um reino eterno, porém esse mesmo texto falava acerca do Messias, que estabeleceria o seu reino eterno, mas também falava de Davi, Salomão e toda a sua descendência davídica. Em Marcos capítulo 8, no verso 33, Jesus está falando aos discípulos como ele tem que ser entregue na mão dos fariseus, ser torturado, castigado, padecer muito, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo, dizendo: tem dó de ti mesmo, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, isso jamais irá te acontecer. Então Jesus, no verso 33, ele olha para os discípulos e se refere a Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, apenas as coisas dos homens. Veja, Jesus está falando com Pedro, mas se referindo a Satanás. Em Oséias, no capítulo 11, no verso 1, a Bíblia diz: quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Agora, observe Mateus capítulo 2, o verso 15. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Observe que no texto de Oséias ele se refere a Israel, mas em Mateus ele está se referindo a Cristo. É isso que nós chamamos de profecia de dupla referência. E se você observa o livro de Ezequiel, no capítulo 28, do verso de número 1 até o verso 10, Ezequiel ele começa a falar de um homem, um governador da cidade de Tiro, o rei de Tiro. Só que no verso 11, ele começa a falar de algo que não se aplica a um homem. Ele começa a falar de uma força que dominava aquele homem, um querubim, que era o próprio Satanás. O príncipe de Tiro, nesse caso, é uma figura do anticristo, uma profecia visível acerca do anticristo que governará toda a terra pela eficácia de Satanás. Então, por que podemos afirmar que a partir do verso 11, Ezequiel não está mais falando de um homem que governa a cidade de Tiro? Por que ele começa a aplicar termos que jamais se aplicariam a um homem? Por exemplo, no verso 12 ele diz: tu és o selo da perfeição, sinete da perfeição, aferidor de medida, selo da medida, perfeito em formosura. Como isso se aplicaria a um homem? Em Ezequiel 28:15 ele diz: perfeito era nos teus caminhos. Como isso pode se aplicar a um homem? Então nenhum homem, exceto Cristo, poderia receber esse tipo de referência. O homem caído jamais poderia receber esse tipo de referência de perfeição, de perfeição nos caminhos, de aparência ou qualquer outra coisa no sentido. Então fica explícito no texto, mas é claro que implicitamente não está dizendo que não é um homem. Porque ele está dizendo: tu eras querubim, ungido para cobrir. Então, em Ezequiel 28, do verso 11 ao 19, Ezequiel vai descrever a criação, a queda, a destruição eterna e final de Satanás. Ou melhor, Lúcifer. Agora deixa eu fazer um adendo para você. O nome Lúcifer, ele não se encontra nas escrituras sagradas. Não existe o nome Lúcifer. O nome Lúcifer ele é uma tradução do hebraico para o latim, pela chamada Vulgata Latina. Foi uma tradução de Jerônimo, que traduziu estrela da manhã, que está em Isaías 14, verso 12. Ele traduz estrela da manhã, filha da alva, por Lúcifer, no original do latim, ou melhor, na tradução do latim, que quer dizer luz da manhã.
né? O nome Lúcifer não é bíblico, ele é uma tradução. Então, quando você ouvir alguém falar, no original é Lúcifer, não existe. No original não é Lúcifer. A tradução do latim é que trouxe essa palavra, uma palavra que se tornou mitológica no meio evangélico. Então ele continua falando a respeito, por exemplo, de uma terra que não é essa terra que conhecemos, o que nós chamamos de Éden mineral. Ele fala, o selo da medida, estavas no Éden, no jardim de Deus. Eu vou abrir aqui para nós acompanharmos no livro do profeta Ezequiel, e no capítulo 28, o que ele está dizendo aqui, né? No verso 13 ele diz, estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a sua cobertura. Ele começa a descrever como este querubim, como esse jardim, ele estava recheado de pedras preciosas. Veja, sardônia, topázio, diamante, turquesa, o ônix, o jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Isso tudo estava nesse jardim. Ele diz também, em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. É exatamente daqui que vem esse entendimento de que este anjo, esse querubim, ele era um ministro de louvor, um líder do louvor, responsável pelo louvor, porque no dia que ele foi criado, era como se os instrumentos musicais fossem criados também. Existem alguns eruditos que acreditam que quando este querubim caminhava, músicas tocavam no seu caminhar. A cada passo que ele dava, músicas o acompanhavam. Então, nós temos aqui a criação deste querubim. Existem muitos anjos criados por Deus. Apocalipse diz que há miríades e miríades de anjos. Mas Ezequiel 28:14 diz que este era um querubim. A Bíblia nos mostra a existência de diferentes tipos de anjos. Nós temos pelo menos 4 classes conhecidas: querubins, serafins, anjos e arcanjos. Muito pouco é relatado sobre os anjos, mas a Bíblia descreve a criação deste querubim específico, porque ele tem tudo a ver com o homem e com a terra. Ele era coberto, como eu disse aqui, de pedras, instrumentos musicais. Ainda podemos ver um pouco mais sobre este jardim, que em Gênesis 1:1, na criação dos céus e a terra, está embutido tudo isso, né? A criação dos anjos em conjunto com a terra, numa sua forma totalmente mineral. Os querubins possuem ornamentos, instrumentos musicais, são seres angelicais da área da adoração. A Bíblia, na tradução revista e corrigida, é a mais fiel, que diz que esses instrumentos estão nele. Satanás explora muito a área da música, porque ele sabe que esta área, ela nos afeta. Não há quem não goste de música. Não há quem não se emocione com a música. Então esta é uma área em que é muito dominado. Querubim ungido para cobrir, ou querubim da guarda ungido para proteger. A palavra ungido, ela mostra que Lúcifer tinha uma posição destacada, uma posição de chefia, uma posição de liderança. Essa palavra ungido, do hebraico Machia, e do grego Christus, é as mesmas palavras que foram usadas para Jesus. Ele tinha uma posição hierárquica superior a uma classe. Tá? Então ungido quer dizer separado e especial. No Velho Testamento, para você ter uma ideia, somente profetas, reis, sacerdotes eram ungidos. A unção ela vinha num chifre, num óleo que era derramado sobre a pessoa que era ungida, que estava sendo separada nas mãos do Senhor para uma obra específica. O óleo ele é um símbolo deste Espírito Santo, separado por Deus, ungido por Deus para um ministério especial. A saber, tínhamos 3 classes de pessoas que recebiam essa unção:
Eram os reis na área do governo, eram os sacerdotes na área da intercessão, e tínhamos o profeta, que era o porta-voz de Deus ao povo. Hoje, na interpretação neotestamentária, não há mais essa diferença de classes, porque hoje o Espírito ele não é dado por porção, ele é derramado sobre toda a carne, de maneira que todos os membros, todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eles são ungidos, separados e sacerdotes. Aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1 e no verso de número 6, a Bíblia diz dessa maneira, glória a Deus, a Bíblia diz que nós somos comprados para Deus, aonde Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. Então, veja, neste mundo neotestamentário, nós não temos mais essa classificação para receber a unção. Aí diz, para cobrir o que guarda. Toda vez na Bíblia que nós vemos a descrição do trono de Deus, nós vemos que os querubins estão lá na sala do trono para cobrir, para guardar. A glória está sobre o trono, estão lá para o louvor e a adoração. Então essa é a descrição deste querubim e do trono de Deus. Ezequiel teve uma visão do trono, da sala do trono, com 4 seres viventes, e conheceu que estes eram querubins. Deus não precisa que guardem o trono, mas Ele estabeleceu para o louvor e a adoração. Então, nesta primeira identificação da criação, vamos guardar isso. Há uma diferença da criação do verso 1 para o verso 2. Há a criação dos anjos, que compreendem o exército do céu, a terra e todas as demais coisas invisíveis. E nós vamos nos permear por essas palavras das traduções originais para embasar essa visão, essa linha de interpretação bíblica para a criação da terra. Vou deixar na descrição desse vídeo as palavras em hebraico que foram citadas aqui, para que você possa anotar, guardar, registrar, fazer também a sua pesquisa a respeito dessas traduções, e assim caminharmos juntos e aprendermos mais e mais da palavra do Senhor. Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, fazer esse vídeo chegar a muitas pessoas que precisam conhecer um pouco mais das Escrituras. Amém? Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.